falo Ronaldo Urquiza. Eu vou estar mostrando para vocês o meu trabalho em grupo de introdução à inteligência artificial do curso de engenharia de computação, onde a gente decidiu pegar o tema robô em espaço 3D em cubos. Então, nada melhor que Minecraft para fazer isso. É a primeira justificativa de por que a gente está usando Minecraft. E aí, basicamente, fazer esse robô usar os algoritmos BFS, busca em largura, e o CS, que estima custos para ele sair de um determinado ponto a outro. E quais são esses pontos aqui no nosso mapa do Minecraft? A gente fez um labirinto, né? Então ele basicamente tem que sair desse ponto aqui para aquele ponto ali. E vocês observam que eles têm várias entradas para percorrer. Ó, ele tem uma, duas, três. A gente vai mudar isso para quatro para ver como ele se comporta. E a gente tem essas lombadas aqui que são com esses blocos, com esse bloquinho aqui chamado Warped Hi-Fi. E cada lombada dessa tem um custo associado de 50. Quando ele percorre um bloco, também tem um custo, mas é bem menor percorrer um bloco do que percorrer uma lombada. E vocês vão ver aqui pelo o que ele vai percorrer, que é o caminho mais eficiente, que está evitando as lombadas, mesmo que ele tenha que se distanciar mais um pouco. Então, vamos ensinar como que roda esse script aqui, né? Basicamente, tem que abrir o mundo aqui, a porta-LAN do mundo. Então, a gente copia e vem aqui no nosso código e já tem aqui a porta. Então, a gente está escrito aqui porta do servidor, você substitui esse número aqui e já pode rodar. Então, basicamente, o robô vai entrar no mundo, olha lá ele, e a gente programou um script para ele seguir o algoritmo CS e depois o BFS. A gente vai trocar essa variável, ele vai seguir BFS. Ó, para começo de conversa, ele escaneou onde estão as lombadas, então ele vai calcular o caminho, ele vai escanear o caminho também geral e vai determinar um melhor percurso evitando as lombadas, já que ele está no CS. Então, pode observar que ele evitou até aquela e ele foi pelo caminho que não tinha lombada, né? Então, se a gente fechar aqui esse caminho agora, ele chegou aqui no final, ele vai ser resetado, vai escanear o mapa novamente. Vamos ver qual caminho agora ele vai decidir percorrer. Talvez esse daqui, né, que só tem uma lombada. Vamos dar uma olhadinha no que ele vai fazer. E isso é o algoritmo CS, ele está evitando custos, então ele está pegando o melhor caminho, que menos blocos possíveis para chegar até lá sem tanto custo, ou seja, sem tanta lombada. O movimento não é fluido, ele está sendo feito por meio de teleporte. Então a gente escolheu esse daqui, ó, porque ele conseguia ir quase na diagonal, né, que a gente sabe que é o mais eficiente, e só percorreu uma lombada. Ele podia ter vindo por aqui também, mas tinha mais lombadas, enfim. Para a gente trocar esse algoritmo e testar o BFS, né, que é um pouco menos interessante que o CS, a gente pede para ele parar aqui. A gente manda o comando no chat, ele vai parar, ele vai dar um errinho aqui, que é normal. A gente pode dar clear nesse terminal e ir lá para cima e trocar, ó, BFS. E a gente roda de novo. A porta já está definida, ele entra no mundo novamente. Ó, ele vai falar que está usando o BFS, está escaneando o mapa e vamos ver se ele vai identificar as lombadas, como a gente já tinha visto. Ó, e achou as lombadas, mas não que seja importante para o BFS, porque ele não está se preocupando com o custo, apenas com o quão chegar mais rápido ali, né? Então você pode perceber que agora ele vai percorrer as lombadas, ele não se importa mais com os custos, não existe custo no algoritmo BFS, ele só quer saber de chegar no caminho mais rápido. E aí você pode perceber que ele achou um caminho aqui, ele especifica quantos passos ele vai ter que dar, né? Ele deu 71 passos, por exemplo. E ele vai dizer coordenada x, y, z, que é a forma como ele se locomove aqui, de cada passo e vai ser um TPzinho para cada x, y, z até ele chegar ali. Então, o nosso código está todo disponibilizado no GitHub, vai estar o link aqui na descrição do YouTube. Basicamente, a gente tem a opção de escanear o mapa, outra de escanear a lombada, né, para decidir qual vai ser o caminho melhor. O algoritmo BFS e o CS vai ser um ou outro, né? E a função de executar o caminho é de criar o robô, isso aqui é da própria biblioteca do Mineflyer. Esse watchdog vai ser implementado via thread, porque precisa ser um processo paralelo. Ele serve para, se o robô ficar inativo por 20 segundos, o robô se desconecta. Então ele chama a função de disconnect. E aqui são os eventos, né? O evento dele logar no mundo, dele spawnar no mundo, né? Que é surgir no mundo. Ah, basicamente, ele desconectar do mundo, algum erro se der, e a função do chat para digitar pare, e ele realmente parar, como vocês vão ver aqui. Então, é isso. Então é isso, galera. Esse foi o nosso projeto aí. Vocês viram que ele não é fixo. Eu troquei ali o caminho, ele percorreu outro caminho. Vocês podem ficar brincando aí com o save do Minecraft e o código. E é isso. Valeu!